Olá pessoal, agora nesse vídeo a gente vai resolver os exercícios 8 e 9 da primeira lista de exercícios, ok? Muito bem, então no 8, um tubo vertical longo de 30 metros de comprimento e 25 milímetros de diâmetro tem sua extremidade inferior aberta e nivelada com a superfície interna da tampa de uma caixa d'água de 0,20 metros quadrados de seção de base e altura de 0,15 metros, tá? Com fundo horizontal. Então, esse conjunto, né, composto por uma caixa d'água e um tubo, estão conectados, né, e repousando sobre uma superfície horizontal, plano horizontal. Tá? Essa figura mostra, né, essa configuração, mas não está em escala. Tá? Então, aqui em cima eu teria o tubo com 30 metros de comprimento e 25 milímetros de diâmetro. E aqui embaixo a caixa d'água com 0,15 metros de altura e 0,20 metros quadrados de área de base. Tá bom? Bom, o enunciado ainda fala para a gente desprezar os pesos de tubo e caixa, né? Apesar de eles estarem cheios d'água, todo esse conjunto, a gente está desprezando os pesos próprios de tubo e caixa. Tá? E aí o item A pede primeiro para que a gente determine a pressão hidrostática total sobre o fundo da caixa. Né? Então isso significa que é como se ele estivesse definindo aqui um ponto lá, né, dentro da caixa, né, ó, aquela última lâmina de líquido, tá? Então eu identifiquei um ponto aqui, tá? Vamos chamar aqui, por exemplo, de ponto X, tá? E eu quero saber qual é a pressão hidrostática aí em X, né? Ou seja, qual é a pressão hidrostática total sobre o fundo da caixa, tá? Então quero determinar a pressão hidrostática em X. Lembra, pressão hidrostática, eu vou colocar um outro índice aqui, né, para que a gente não esqueça, pressão hidrostática em X. Tá? A gente já viu que pressão hidrostática é ρgH. Ok? Então, portanto, a pressão hidrostática em X vai ser ρ, no caso ρ da água, G, 10 metros por segundo ao quadrado, e a altura. Tá? Aqui vejam que o enunciado não dá os valores de ρ e G. Tá? O ρ da água vai ser um valor que a gente vai ter que utilizar sempre, e a gente sempre vai usar como 1.000 kg por metro cúbico. Okay? A gravidade, a não ser que seja dado outro valor, você também pode sempre usar 10 metros por segundo ao quadrado. Combinado? Então, esses valores não estão explícitos aqui no enunciado, mas nós vamos usá-los sempre, mesmo em problemas que ele não esteja explícito, esse valor. Tá? Então vamos lá. Então, aqui eu vou ter os 10 ao cubo, ou 1.000 kg por metro cúbico do ρ, o G de 10 metros por segundo ao quadrado e o H. Qual é a altura? Né? Do ponto, ou da lâmina que eu estou querendo determinar a pressão, até o nível superior de água. Tá? Veja, eu tenho aqui 0,15 metros de altura da caixa e isso ainda tem que ser acrescentado os 30 metros de tubo. Tá? Então a altura total desse conjunto, aqui desse meu novo recipiente com água, é de 30,15 metros. Tá? Então o H que eu uso aqui é 30,15 metros. Pode parecer né, que é o parênteses, tá? Só para separar os três valores que eu estou usando aqui para calcular a pressão. Tá bom? Então, dessa forma, a pressão hidrostática ali em X vai ser igual. Né? Aqui eu tenho 10 a... As unidades são todas do SI, tá? Então essa pressão é Newton metro quadrado ou Pascal. Aí do ponto de vista de unidades, de valores, né? Eu tenho 10 a terceira vezes 10 que seriam 10 a quarta, tá? E aqui eu tenho um 30,15. Eu não lembro como que eu deixei a resposta para vocês no gabarito. Vamos só olhar aqui para a gente deixar da mesma forma. 301.500 Pascal. Então, simplesmente
colocou isso na forma decimal, tá? Então, 30,15 vezes 10 é 301, né? E aí depois vezes 1000 é 301.500 Pascal, tá? Isso pode ser colocado em notação científica ou usar algum prefixo de potência de 10, como 301,5 kPa, ok? Aí vai dar de como o enunciado, né, pede para que você coloque isso. Nesse caso, como ele não determina, né, a formatação, você pode deixar na que você achar mais apropriada, tá? Como o número não é muito grande, ficou aí na forma decimal. Bom, no item B, a gente tem que determinar a pressão total sobre o chão em que esse conjunto caixa-tubo repousa, tá? Então, sempre que eu tiver que determinar a pressão exercida no chão em que o meu objeto ou os meus objetos repousam, eu vou partir da definição de que pressão, vou mudar a cor aqui, vamos azul agora, que pressão é força normal por área, né? Sabendo aí que no caso, essa força normal sempre vai ser o peso. Então vai ser o peso de tudo isso aqui, tá? Peso de tudo isso daqui. Se vocês acharem mais apropriado, né? Lembrando ainda que peso é m vezes g, né? A gente pode desmembrar isso para facilitar em peso da caixa mais peso do tubo e depois simplesmente somar esses dois pesos, tá? Então a gente poderia, né, ao invés de colocar aqui mg, que esse m também seria a massa total do líquido aí, mas só para facilitar a resolução, para ficar menos confuso, eu vou quebrar isso em peso, né, e veja, né, tanto a caixa quanto o tubo, a gente tem informação de que a gente deve desprezar os pesos próprios. Então vai ser o peso da água no tubo mais o peso de água na caixa, tá? Então eu vou só usar aqui tubo e caixa, mas lembrem que é o peso da água contida no tubo mais o peso da água contida na caixa, ok? Dividido pela área. A área sempre vai ser a área de contato entre esse conjunto e o chão, tá? No caso, vai ser a área da base da caixa, tá bom? Então, vou calcular esses pesos separadamente agora, tá? Então, aqui, ó, vou pegar em vermelho. Primeiro, a gente vai calcular o peso de água no tubo. Vou chamar aqui de 1, tá? Depois a gente calcula o peso de água na caixa. E eu vou marcar aqui embaixo como 2, bem? Então, 1, peso de água no tubo. Né? Novamente, peso é m vezes g. Aí eu vou reescrever essa massa, como a gente fez no exercício anterior, como densidade vezes volume. Ok? A densidade da água é um dado, a gravidade também, então eu tenho que determinar qual é o volume do tubo. O volume do tubo vai ser o volume de água que vai estar contido nele. Tá? Então eu preciso determinar qual é o volume do tubo. Se quiser pode até colocar aqui, ó, tubo. Bom? Como que eu determino o volume de tubo? Vai ser a área da base, né, ou a área, né, relacionada aqui à seção circular que eu vou ter, vezes a altura. Tá? A área de seção circular, né, vou colocar aqui, né, onde o volume do tubo, né, vai ser a área vezes a altura, onde a área é π vezes o raio ao quadrado. Tá bom? A área de seção circular é πr quadrado, tá? Ou π diâmetro ao quadrado por 4. Ok? Muito bem. Então, o volume do tubo vai ser igual. Né? Vou me certificar que todas as unidades sejam do SI para que eu já encontre um volume em metros cúbicos. E aí, quando eu substituir aqui nessa expressão para o cálculo do peso, eu já vou ter o peso em unidade do SI. Ok? Então, veja, o volume do tubo. A área, que é o πr ao quadrado. Então, vai ser π vezes o raio ao quadrado. Qual que é o raio do tubo?
ele dá no enunciado o diâmetro, né? São 25 milímetros de diâmetro, tá? O raio é metade do diâmetro, tá? Então, se o diâmetro é de 25 milímetros, o raio vai ser de 12,5, tá? Então, vem aqui 12,5. Só que veja, milímetros. Eu tenho que ainda converter isso para metros. 1 milímetro é 1 milésimo de 1 metro, ou seja, 1 por 1000, ou 0,001, ou ainda 10 a menos 3. Tá? Então, notem que isso que está dentro do parênteses é o raio, né, que eu ainda tenho que elevar ao quadrado, porque a área de seção circular é π raio ao quadrado. Tá? E ainda tenho que multiplicar por 30 metros, que é a altura do tubo, no caso aí o comprimento. Tá? Muito bem, então o volume do tubo vai ser igual. Note, né, que eu vou ter valores aqui um pouco quebrados por conta desse π. Tá? A gente vai ter que, de alguma forma, arredondar isso. Tá? Vocês podem, se quiser, nesse ponto, fazer tudo na calculadora, não há problema algum. Só não esqueça, né, se for fazer na científica, de introduzir esse parênteses para que, quando você coloque que é elevado ao quadrado, tanto o 12,5 quanto o 10 a menos 3 seja de fato elevado ao quadrado. Tá? Se você esquecer desse parênteses, você vai cometer um erro. Então, eu vou colocar aqui, né? E depois eu tento mostrar como que eu coloquei na calculadora para vocês verem, tá? Vamos ver se dá para ver. 12,5 vezes 10 elevado a menos 3 elevado ao quadrado. Então, vamos ver se eu consigo mostrar aqui, né? Ó. Não sei se ele foca bem. Então, tem o π, tá? O 12,5 vezes 10 a menos 3. Aí, depois do 10 a menos 3, eu fecho o parênteses e elevo ao quadrado, tá? Eu vou dar um igual aqui. Vai dar um número pequeno, ok? E eu vou multiplicar por 30, porque ainda faltou ali o 30. Então, multiplicado por 30, isso vai dar 0,0147, né? Mais algumas casas aqui depois da vírgula. Tá? Eu vou parar por aqui, ok? Então, veja, dessa maneira, determinado o volume do tubo, então o peso de água no tubo vai ser igual ao ρ, que é o 10 a terceira, 1000. O volume do tubo, que é esse que eu coloquei aqui, 0,01447, vezes o G, que é 10. Tá? Então, é 10 a quarta vezes esse número. Isso vai dar 1, 2, 3, 4, vai dar 147. Tá? 147 o quê? Newton. Porque todas as unidades são do SI, peso é uma força no SI tem unidade de Newton, tá bom? Isso tudo para determinar o 1 aqui, que é o peso de água no tubo. Agora eu vou determinar o peso de água na caixa. É o mesmo procedimento. O que vai mudar é o volume, né? Aqui a gente teve um pouco mais de trabalho porque o volume do tubo é um pouco mais trabalhoso, envolve, né, um cálculo um pouquinho mais elaborado do que o volume da caixa. O volume da caixa vai ser simplesmente a área da base vezes a altura, tá? Então, eu vou pôr num próximo slide aqui. Se precisar de alguma colinha ali, a gente pega do anterior, tá? Então, olha, na verdade, eu vou até pegar isso aqui, ó. Vamos cortar aqui, colocar ali para facilitar
a nossa resolução, tá? Vamos ter que ficar voltando slides. Então, só ficou grande. Vamos fazer ficar um pouquinho menor também. Então, isso aqui é o que a gente fez, tá? Agora eu vou fazer o item 2, né, que é o peso de água na caixa, tá? Peso de água na caixa é M vezes G, que é a densidade, vezes o volume da caixa, né? Porque massa é densidade vezes volume, vezes a gravidade, né? Onde o volume da caixa, né? O volume da caixa vai ser a área da base vezes a altura. Veja, lá no enunciado ele fala, né? Área 0,20 e altura 0,15. Então, vai ser 0,20 metros quadrados vezes a altura de 0,15 metros. Tá? Então, o volume de água na caixa vai ser de 0,20 vezes 0,2 vezes 0,15, 0,03 metros cúbicos, tá? Aqui, ó, só uma observação, eu acabei não colocando o metro cúbico, né? O volume do tubo, mas tá tudo no SI, é metro cúbico, ok? Só completar aqui para quando eu disponibilizar essa resolução para você estar correto. Muito bem. Então, o volume da caixa é 0,03 metros cúbicos. Tá? Então, portanto, o peso, né, da água que está lá na caixa vai ser o ρ, que é 10 a terceira, vezes o volume, que é 0,03, vezes a gravidade, que é 10. Tá? Isso vai dar 1, 2, 3, 4, vai ser igual a 300 newtons. Ok? Muito bem, então a gente conseguiu determinar peso de água no tubo, é aqui, né? E peso de água na caixa. Lembra, voltando aqui, né? No começo da nossa resolução, a pressão é obtida pela soma dos pesos de água no tubo mais água na caixa dividido pela área, tá? Então, portanto, eu coloquei muito para a cabeça. A pressão vai ser igual peso de água no tubo, 147 newtons, mais peso de água na caixa, 300 newtons, dividido pela área da base. A área da base da caixa é 0,20 metros quadrados. Né? Isso vai ser igual a 447 dividido por 0,2. E dá 2.235 Newton metro quadrado. Tá? Então, portanto, a pressão que esse conjunto, caixa, tubo, né, juntos, cheios d'água, vai exercer 2.235 Newton metro quadrado de pressão lá na superfície onde ela repousa. Ok? Ele é mais elaborado que o anterior, no sentido de, né, você ficar realizando cálculos intermediários, né, mas lembre que esses cálculos eles estão sempre ali sendo os mesmos. Né? Pressão, peso, massa igual a densidade vezes volume. Então a gente está usando basicamente as mesmas equações. Tá? Aqui a exceção foi o volume do tubo, né? Que precisou da área de seção circular. Não sei se todos lembravam de que a área de seção circular é πr ao quadrado. Tá bom? Então esse foi o exercício 8.
E para finalizar, a gente faz a resolução aqui do 9, que é mais rápida, tá? O 9 mostra ali um lago, né? Onde tem uma caixa, uma caixa cúbica, né? Ali no fundo do lago. Então a gente tem algumas informações, como a pressão atmosférica nesse lugar, a gravidade, a aresta dessa caixa cúbica, a altura entre a face superior da caixa e o nível ali da água, além da própria densidade da água. E aí a gente tem que determinar, primeiro, no item A, qual a pressão na face superior da caixa, ou seja, qual é a pressão aqui, né? Não sei se dá para ver direitinho. Aqui está a caixa cúbica, tá? É determinar a pressão aqui, ok? Então é como se eu tivesse ali, né, a lâmina que coincide com a faixa, com a face superior da caixa, eu quero determinar a pressão naquela lâmina, ou na face superior da caixa, tá? Então lembre-se, pressão, nesse caso em particular, né, veja que ele fala pressão, né? Ele não fala só pressão hidrostática, tá? A pressão ou pressão absoluta é a pressão hidrostática mais a pressão atmosférica. Lembra, a gente trabalhou isso na aula passada, ok? Pressão ou pressão absoluta é hidrostática mais atmosférica, ok? Então, determinar a pressão na face superior da caixa vai implicar em eu determinar qual é a pressão hidrostática e somar a pressão atmosférica, que é um dado do enunciado, tá? Então, a pressão vai ser igual a ρgH mais a pressão atmosférica, porque a pressão hidrostática é ρgH, ok? Unidades todas do SI eu vou omitir na resolução, mas o ρgH vai me dar uma pressão em Newton metro quadrado, tá? Então, é 10 a terceira da massa específica da água, 10 da aceleração da gravidade e a altura, né, o enunciado dá 40 metros, tá? A face superior da caixa está a uma profundidade de 40 metros. Então, aqui eu vou colocar 40, ok? Portanto, né, a pressão... aqui eu tenho que somar a atmosférica, não esqueça, né? A atmosférica é 1 vezes 10 a quinta, ou simplesmente 10 a quinta, tá? Então, vou mudar isso aqui, né? Vou colocar direitinho o P. Então, a pressão vai ser igual 10 a terceira vezes 10 é 10 a quarta. Então, seria 40 vezes 10 a quarta, ou simplesmente 4 vezes 10 a quinta. Tá? Que eu vou somar com 1 vezes 10 a quinta ou 10 a quinta. Então, essa pressão vai ser 4 vezes 10 a quinta mais 1 vezes 10 a quinta é 5 vezes 10 a quinta Newton metro quadrado. Ok? Ou Pascal, não lembro como que ele pede no enunciado, tá? Depois a gente vê como que está lá no gabarito. Então, essa é a pressão exercida na face superior da caixa. O item B, tem que tomar cuidado com o que ele pede, né? Ele pede a força, mas a força exercida pela água. Então, observe. No primeiro caso, a gente tinha que calcular a pressão de um objeto imerso num líquido, pressão hidrostática, e somamos a atmosférica porque o enunciado pedia pressão, ou pressão absoluta. No item B, ele pede a força. A gente sabe a relação entre pressão e força. A gente sabe que pressão é força normal por área. Tá? Agora, essa pressão que aparece aqui nessa relação, nessa equação, não vai ser a pressão absoluta que a gente calculou no item A. Por que não? Porque aqui no item A, essa pressão que a gente determinou é a pressão hidrostática, ou seja, a pressão exercida pela água, mais a pressão atmosférica. Então, se eu for calcular a força exercida pela água, eu vou ter que utilizar a pressão hidrostática. Tá bom? Então, dessa forma, a força normal vai ser igual à pressão hidrostática vezes a área. Tá? Pressão hidrostática é o ρgH, que a gente
já determinou aqui, ó, 4 vezes 10 à quinta. E a área, né? Bom, isso é uma caixa cúbica, né? A caixa cúbica, então essa aqui seria a área, né, da face da caixa. A área, né, como é cúbica, aqui eu tenho a aresta A, que é o tamanho, né, de cada um dos lados aqui do meu cubo, e a área nada mais é do que a aresta ao quadrado, tá? Lado vezes lado. Então, aqui no lugar do A, eu vou colocar, veja, qual que é a aresta da caixa? 2 metros, tá? Então, vai ser 2 metros vezes 2 metros, tá? 2 metros vezes 2 metros, tá? Que é igual a 4 metros quadrados, ok? Então, a força normal vai ser igual a 4 vezes 4 dá 16, então 16 vezes 10 à quinta, ou, né, já colocando em notação científica, 1,6 vezes 10 à sexta, e aí no final aqui eu coloco a unidade, né? Não posso esquecer, newtons. Tá? Então, a força exercida pela água na face superior da caixa é obtida através da multiplicação da pressão hidrostática, que é a pressão exercida pela água, vezes a área. Tá? No caso, é a área da face do nosso cubo, da nossa caixa cúbica. Ok? Só confirmando aqui se nossos resultados estão seguindo a formatação lá do gabarito. Sim, né? Ó. No oitavo, 301.500 a gente já tinha visto, e 2.235 para o item B, tá? A bateria está acabando. E agora, nesse outro item, é o 5 vezes 10 à quinta e 1,6 vezes 10 à sexta. Aqui tem um erro no gabarito, né? Não é Pascal, porque é força e força em Newton, tá? Então, 5 vezes 10 à quinta, Newton metro quadrado, e força de 1,6 vezes 10 à sexta, Newton. Então é isso, pessoal. Hoje, na próxima aula, eu vou propor outros exercícios e, se possível, eu vou depois também disponibilizar a resolução para que vocês assistam com calma. Tá bom? Então é isso. Até mais.